Olá, paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, família Gera Vida, povo de Deus aí em casa. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Mas antes disso, eu queria ler aqui um trecho da palavra e orar para a gente dar início ao nosso culto dessa noite, que nós possamos louvar agora e engrandecer aquele que vive e reina para todo sempre, que nós possamos adorar aquele que era, que é e que há de vir, como nós aprendemos aqui no livro do Apocalipse, que o nosso Senhor Jesus é aquele que era, que é e que há de vir. Nós vamos ler aqui Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 18. Jesus diz assim: Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tens visto, e as que são e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Vamos orar e louvar ao nome do Senhor. Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Espírito Santo, se faz presente no nosso meio, e conforme a promessa do Senhor, aqui no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 3, que bem-aventurados são todos aqueles que leem, todos aqueles que ouvem e que guardam a profecia deste livro. Eu oro para que haja uma bênção sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta pessoa, ouvindo a tua palavra, ouvindo este estudo, este ensino e esta mensagem do livro de Apocalipse. Pai, abre o nosso entendimento, abre o nosso espírito para receber a tua palavra. E eu oro, Pai, em nome de Jesus. Santo Espírito, seja bem-vindo entre nós, seja bem-vindo nesta casa, seja bem-vindo no nosso meio. Recebe a adoração que a ti é devida. Recebe, Senhor, todo louvor e toda glória, toda exaltação. És bem-vindo, Pai, pois tu és o Deus que habita no meio dos louvores do teu povo. E nós te convocamos, nós te convidamos e te damos as boas-vindas, Espírito Santo. Seja bem-vindo entre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvemos ao Senhor, aquele que vive para sempre. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Tu és lindo, 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 lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo és, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Oh, oh. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva
face, Deus, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, eu quero ver tua face. Só quero ver você. Ver você, só quero ver você. 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 Oh, oh, oh. Só quero ver você. Só quero ver você. Oh, e então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver. Tua face é o que nós queremos, Oh, o nome dele é Glórias ao Senhor, estamos aqui de volta para dar continuidade ao nosso estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Nós estamos entendendo aquilo que Jesus tem falado nos dias atuais, através dessas cartas.
o que Jesus quer falar comigo, o que Jesus quer falar com você através dessas cartas que ele escreveu às 7 igrejas. Um estudo extremamente importante. Nós aprendemos com o livro do Apocalipse. Eu quero aqui relembrá-los daquilo que a gente viu na semana passada, na primeira mensagem. Caso você não ouviu a parte 1 dessa mensagem, quero convidar você, assim que terminar essa mensagem, você pode voltar aí no nosso canal e você pode assistir a parte número 1 dessa mensagem, para que você possa entendê-la por completo. Uma coisa importante que eu quero relembrar a vocês é que nós aprendemos que o capítulo 1 de Apocalipse fala do Jesus que era. Capítulo 2 e 3, que é exatamente a carta às 7 igrejas que nós estamos estudando, fala do Jesus que é. O Jesus que é Deus sobre a igreja, o Jesus que é Salvador da igreja, o Jesus que é Redentor da igreja. E do capítulo 4 em diante, nós falamos, e a Bíblia fala do Jesus que há de vir. Ou seja, capítulo 1, aquele que era. Capítulo 2 e 3, aquele que é. E do capítulo 4 ao 22, aquele que há de vir. É um livro maravilhoso, é um livro fantástico, que vale a pena você ler, você estudar e ouvir ministrações sobre o Apocalipse. Uma outra mensagem e uma lembrança que eu quero deixar com você de que falamos na primeira mensagem, é que no capítulo 1, versículo 3, diz que bem-aventurado é todo aquele que lê e bem-aventurado todo aquele que ouve as palavras dessa profecia e todos aqueles que guardam as palavras dessa profecia. O que lê, o que ouve e o que guarda. Você sabia que o Apocalipse é o único livro que tem uma bênção reservada, promessas para aqueles que leem, que estudam esse livro, essa profecia. Que essas bênçãos venham sobre a sua vida e sobre a sua família agora, em nome de Jesus. Receba as bênçãos do Senhor, as bênçãos que estão contidas neste livro, os livramentos, recebam sobre a sua vida, em nome de Jesus. E nós aprendemos também, na primeira mensagem, que existem 3 interpretações para essas 7 igrejas. A palavra profética do Apocalipse, esse livro, essa carta que foi escrita às 7 igrejas, elas nos dão 3 interpretações proféticas. Primeira é a interpretação que essa carta foi escrita para igrejas que existiram de verdade. 7 igrejas que existiram na Ásia Menor, que hoje é a região ali da Turquia. Essas 7 igrejas existiram de verdade no tempo do apóstolo João. E é tanto que ele foi pastor dessas igrejas, ele pastoreou essas igrejas, algumas dessas igrejas. E nós aprendemos e entendemos que essa é a primeira interpretação. Jesus escreveu descrevendo especificamente o que era cada uma dessas igrejas que realmente existiram naquela época. Mas a segunda interpretação é a interpretação de que essas 7 igrejas significam tipos de igreja que nós podemos ter nos dias de hoje, ou seja, a igreja que esfriou, a igreja que deixou o primeiro amor, a igreja que tem aliança com as trevas, a igreja que tolera Jezabel. São tipos de igrejas no nosso dia e no nosso meio. E a terceira linha de interpretação, que é a que nós estamos estudando, é aquela que fala das 7 igrejas como 7 épocas diferentes da igreja, desde a sua inauguração, desde a abertura da igreja, lá em Atos capítulo 1, com a descida de Pentecostes, a ministração ali do apóstolo Pedro, ali teve a inauguração da igreja, até os dias de hoje, a igreja que será arrebatada. Você estuda ao longo dos anos e da história, nesses 2000 anos que se passaram, essas 7 igrejas representam 7 épocas ou 7 tempos diferentes da igreja aqui na terra. E nós aprendemos que a primeira igreja foi a igreja patriarcal, foi a igreja apostólica, aquela igreja que começou por volta dos anos 30, 33, depois que Jesus ressuscitou, e foi até por volta dos anos 100, quando o apóstolo João foi o último discípulo vivo de Cristo, morreu. Então, do ano 30 até o ano 100, nós temos a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, a igreja apostólica, a igreja patriarcal, a primeira igreja que começou tudo. Foi até o ano 100. Do ano 100 até por volta do ano 313, nós temos a segunda igreja, que é a igreja de Esmirna.
Esmirna representa a igreja perseguida, a igreja que sofreu grande perseguição, mas também foi uma igreja que se multiplicou muito na terra, uma igreja que, apesar de perseguida, ela cresceu. Essa foi a segunda igreja, a igreja perseguida, que foi do ano 100 até por volta do ano 313. E com a perseguição, o Império Romano percebeu que não conseguia destruir a igreja. Então eles resolveram fazer aliança com a igreja. E aí surge então a terceira era da igreja, que vai do ano 313 até por volta do ano 480, que é o ano onde o Império Romano é vencido, onde o Império Romano se finda, e assim se finda esse período da terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo, que nós conhecemos como a igreja estatal. O que é a igreja estatal? Aquela igreja que foi mantida pelo governo, foi financiada por Constantino, o imperador romano. Ele deixou de perseguir os cristãos e convidou os cristãos agora para dentro dos templos. Foi nessa época que a igreja cresceu muito em pessoas, porque todo mundo agora queria ser crente. Nessa época era moda dizer que era cristão, que seguia a religião do imperador oficial Constantino. A igreja cresceu absurdamente nessa época da igreja estatal, que foi do ano 313 até o ano 480. A igreja cresceu muito em número, mas ela não cresceu em qualidade, decaiu muito em qualidade, porque os cristãos agora vieram para dentro dos templos, em contraponto à igreja de Esmirna, que era uma igreja perseguida, que vivia escondida nas cavernas, adorando nas catacumbas. Agora a igreja veio para dentro dos templos, e dentro desses templos, lá de Constantinopla, e nesses templos existiam deuses gregos, existiam os deuses romanos, que eles resolveram mudar de nome para que os cristãos pudessem ser bem acomodados dentro destes templos. Então, o deus Júpiter, eles falaram, vamos chamar agora de Pedro, a deusa Vênus, vamos chamá-la de Maria, por exemplo. E começaram-se a dar nome a esses deuses gregos e romanos, começaram a dar nomes de personagens bíblicos. E essa foi a igreja estatal, a igreja financiada pelo governo. Isso nos leva à quarta igreja, a quarta era da igreja, que é aquela era chamada igreja papal, que é a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira é a igreja papal, porque com a queda do Império Romano, a igreja agora não tinha mais o financiamento do Estado, a igreja não tinha mais agora o imperador e nem o Estado financiando o salário dos pastores, incentivando as pessoas como a religião oficial. E agora os bispos das diversas igrejas tiveram que se juntar e eles falaram, olha, nós temos que agora nos organizar, temos que criar um concílio para administrar as nossas igrejas. Nós temos que agora andar com as próprias pernas e temos que governar a nós mesmos. E aqueles muitos bispos se reuniram para fazer um conselho para administrar aquelas igrejas. E daqueles bispos, eles escolheram o bispo dos bispos, ou seja, aquele que ia ser o líder deles. E como naquela época Roma era a cidade mais importante, foi escolhido o bispo de Roma para ser o líder sobre eles. E o bispo de Roma, aqui teve início a igreja da era papal, e aqui surgiu o primeiro papa. Papa significa papai, aquele que está cuidando dos outros bispos, e aqui surgiu a igreja papal. Foi a igreja que começou por volta do ano 480, 500 e durou até o ano 1500. Foi a época que a igreja papal foi a que mais durou, cerca de 1000 anos aqui na Terra. E essa foi a época mais difícil da igreja, foi a época mais corrupta da igreja, a época que a igreja mais se afastou dos princípios da palavra de Deus. Foram 1000 anos conhecidos como o milênio da escuridão. Foram 1000 anos onde a igreja se afastou da fé, onde a igreja começou a vender perdão de pecados, a igreja começou a negociar a venda de indulgências, começou a perseguir muitas pessoas. Foi um período terrível onde a igreja vivenciou um período totalmente de um governo humano, governo de homens e não governo do Espírito Santo. E você pode estudar nos período da história da igreja, você pode pesquisar na internet, encontrar sobre esse período, o milênio da escuridão, sobre esse período onde esses bispos governaram a igreja, que foi o período da igreja
papal. E esse período, amados, foi um período que teve o maior tempo. E você perceba que é somente nessa carta que Jesus fala o seguinte termo aqui na carta à igreja de Tiatira, a igreja papal. Jesus disse: dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade. Preste atenção como é preciso e como é detalhada o que Jesus fala. No versículo 21, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 21, Jesus diz: dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade. Olha quanto tempo Deus deu para essa igreja, a igreja papal, a igreja com o governo da venda de perdão, venda de indulgência. Jesus falou: dê-lhe tempo para que você se arrependesse dos seus pecados. Uma igreja totalmente governada por homens, uma igreja totalmente fora da direção de Deus. Esse período levou 1000 anos aqui, mas a Bíblia diz que Jesus deu tempo para que essa igreja se arrependesse, mas eles não se arrependeram. Foi uma igreja que viveu da venda de perdão, uma igreja que perseguiam aqueles que se opunham e que tentavam trazer a verdade da palavra de Deus, uma igreja que monopolizava com muito pecado e muita coisa fora da palavra de Deus aconteceu nessa igreja. Olha o que Jesus diz aqui, vamos ler um pouco do que Jesus falou. Versículo 19, a igreja de Tiatira. Vamos ler o 18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto: diz o Filho de Deus, que tem olhos como chamas de fogo e pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço e a tua fé e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, mas com seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Preste atenção, o versículo 20, Jesus nos ensina que ele tinha contra essa igreja, a igreja papal, que tolera Jezabel. Ora, quem era Jezabel? Jezabel, mulher de Acabe, lá no Antigo Testamento, foi a mulher que introduziu a idolatria a Israel. A idolatria, a adoração a outros deuses, a falsos deuses e a ídolos. Então essa igreja, a igreja papal, essa igreja que esse período que durou 1000 anos, foi a igreja que introduziu a idolatria, uma igreja que permitia a doutrina de Jezabel, uma igreja que foi apresentada a idolatria, a adoração a outros deuses, se curvar a outros deuses, fazer pedidos a outros deuses. E esse período levou 1000 anos. E o versículo 21, Jesus diz: dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Versículo 22, portanto, lançá-la-ei num leito de dores, bem como em grande tribulação, e os que com ela adulteram, caso não se arrependam das suas obras. Ferirei de morte a seus filhos, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha rins e coração, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Essa é a quarta tipo de igreja, ou o quarto período da igreja aqui na terra, a igreja papal, a igreja que vendia perdão, a igreja que se apostatou da fé, até que surgiu, Deus começou a levantar homens que se levantaram contra isso, homens como Martinho Lutero, como John Hus, homens como Wycliffe, homens que se levantaram para se opor, homens que se levantaram para protestar contra todo esse pecado. Por isso foi conhecido como a Reforma Protestante. E Martinho Lutero foi o principal, apesar de não ser o único, muitos outros trabalharam até mesmo antes e depois de Lutero para que a igreja fosse reformada. Eles começaram a contestar aquilo que a igreja estava fazendo, começaram a denunciar os pecados, começaram a declarar que nós somos salvos pela fé em Cristo e não por obras, não por compras de pecados, não por estarmos pagando pela nossa salvação. E a Bíblia diz, meu amado, no versículo de número 20, a igreja tolerou esse espírito de Jezabel e por isso Jesus iria vir para julgar essa igreja, porque permitiu esse espírito de idolatria entrar na igreja.
Então essa foi o período mais longo, de 1000 anos, a igreja papal. E agora, isso nos leva agora para a quinta época da igreja, com o surgimento desses protestos, desses protestantes como Martinho Lutero. Surge agora a igreja de Sardes. O que é a igreja de Sardes? A igreja de Sardes é a igreja reformada, é a igreja que mudou de caminho, é a igreja que agora está voltando, sendo reformada, trazida de volta para a igreja original, sendo reformada para a igreja primitiva. Então perceba que a igreja papal, ela durou do ano 500, por volta do ano 500, até o ano 1500. E agora, a partir do ano 1500 em diante, durou cerca de 300 anos a igreja de Sardes, que é a igreja reformada, do ano 1500 até por volta do ano 1800. Foi a igreja que começou através de Lutero e desses homens que Deus levantou, começou a restaurar as verdades da Bíblia. Começou a restaurar as verdades da palavra de Deus, homens como Calvino, homens como Melanchthon e vários outros, John Hus, Wycliffe, homens da reforma protestante, vários e vários outros, você pode pesquisar. Se você ainda não assistiu, eu quero indicar um filme chamado Lutero. Assista esse filme Lutero, que você vai entender bastante de como que se deu essa reforma. E aí nós temos a igreja reformada, que é a igreja de Sardes. E veja o que é que diz aqui no versículo 4 da igreja de Sardes. Jesus diz assim, é a carta para essa igreja: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. Jesus está falando que nessa igreja, que igreja é essa? A igreja reformada, a igreja que veio a ser restaurada depois do período papal. Jesus falou que no meio dessa igreja tem um grupo pequeno. Que grupo pequeno era esse? Esse grupo de pequenas pessoas que foram Lutero, esses homens que se levantaram contra a igreja papal, contra essa venda de indulgências, contra o pecado generalizado na igreja, contra essa degradação moral e espiritual que estava vivendo um período chamado período da escuridão. E você pode estudar mais profundamente sobre isso. E esses poucos homens que se levantaram, Jesus falou que também ele tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão vestidas de branco. É esse grupo pequeno que Deus levantou. E preste atenção no versículo de número 5. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu quero trazer aqui a sua atenção para o que Jesus está dizendo para a igreja de Sardes, para a igreja reformada. Jesus está dizendo, olha, de modo algum riscarei o seu nome do livro da vida. Ao que vencer, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Por quê? Porque esse período da igreja papal que antecedeu, quando uma pessoa se levantava para ensinar a verdade, quando Lutero se levantou para traduzir a Bíblia, para poder ensinar a verdade da palavra de Deus para o povo, todos aqueles que se levantavam contra o papado, contra a igreja papal, eles eram excomungados pela igreja. Essas pessoas eram amaldiçoadas, eram expulsas da igreja daquela época, mas da igreja papal, a igreja governada por homens, a igreja que estava aqui nesse mundo, mas não a verdadeira igreja de Cristo. E Jesus Cristo na sua palavra, glórias a Deus, Jesus Cristo pela sua palavra ele diz, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, porque naquela época todo aquele que se levantasse para ensinar a verdade, que confrontasse os pecados da igreja papal, eram excomungados pela igreja, eram expulsos da igreja. Mas Jesus falou, mas eu, de maneira alguma, tirarei o seu nome do livro da vida. Era a excomunhão romana, era a penalidade da igreja católica, expulsava todo aquele que se levantasse contra a igreja que estava vendendo indulgências, vendendo perdão e ensinando coisas totalmente contrárias à palavra de Deus. E hoje nós vivemos uma igreja que ainda não foi totalmente reformada, mas estamos a cada dia sendo reformados pela palavra de Deus,
mas graças a homens como Lutero, como o John Hus, Wycliffe e vários outros homens que se levantaram. E a partir dessa época, começa a surgir então os pastores, que começam a ensinar a verdade da palavra de Deus, começa a surgir a igreja reformada, que é a igreja de Sardes, começa a surgir os primeiros pastores, depois começa a surgir os evangelistas, que começam a sair das igrejas e levar o evangelho para outras cidades, levar o evangelho para outros lugares, depois começa a se levantar também os mestres na palavra, que começam a ensinar a verdadeira, pura e genuína palavra de Deus, e por último é que vem surgindo os apóstolos e os profetas. Estamos falando aqui da igreja de Sardes, que é a igreja reformada, e esse período durou 300 anos, desde 1500 até por volta do ano 1800. Mas essa igreja de Sardes, a igreja reformada, é uma igreja que não saiu ali da Europa, ela ficou ali pela Inglaterra, ficou ali em volta da Alemanha, da Suíça, ela ficou parada, ela não espalhou o evangelho. Exatamente a mesma coisa que aconteceu com a igreja primitiva. A igreja primitiva recebeu o Espírito Santo, mas ficou em Jerusalém e não saiu para espalhar o evangelho do reino. Por isso que o Senhor Jesus permitiu a invasão de Jerusalém pelo imperador Tito. O Senhor Jesus permitiu e enviou perseguição a Jerusalém para que a igreja fosse espalhada, e a igreja agora perseguida, que foi a segunda igreja, a igreja agora perseguida, saíram espalhando o evangelho. E da mesma maneira, a igreja agora reformada, ela começou a se reformar, começou a ensinar a verdade com os pastores, os mestres, agora os evangelistas, viajando, saindo por aí, pregando o evangelho. Mas eles ficaram plantados apenas na Europa, não espalharam pelo mundo inteiro. Ficaram não em toda a Europa, em apenas alguns países, principalmente Inglaterra, Alemanha e Suíça. E esse período foi do ano 1500 até o ano 1800, a igreja reformada. Somente a partir do ano 1800 é que começa a haver um avivamento e um despertar da igreja. A igreja começa a sair. É onde surgiu movimentos chamados de MMM, Movimento Moderno de Missões, onde a igreja começou agora a levar o evangelho para outros países, para outros continentes, e saiu da Europa, e a igreja agora foi para a Ásia, foi para a África, veio para as Américas, e perceba que foi mais ou menos por esse tempo que chegou ao Brasil. Eu estava lendo hoje, dando uma pesquisada, para saber quando que chegaram os primeiros batistas no Brasil. O primeiro missionário batista, ele vivia na Nigéria. E ele veio para o Brasil por volta de 1860. Exatamente nesse período onde começou aqui a igreja reformada. O nome dele era Thomas Jefferson Bowen. Foi o primeiro missionário que saiu da Nigéria e veio para o Brasil. Mas a história diz que ele só permaneceu 8 meses aqui no Brasil, porque ele foi muito perseguido, porque os que habitavam, os que estavam aqui no Brasil, naquela época não aceitavam a religião protestante, não aceitavam essa pregação, e ele foi obrigado a voltar para os Estados Unidos, ele foi obrigado a voltar para o seu país. Mas foi por volta do ano 1800 que o primeiro batista teve aqui no Brasil. Eles chegaram lá em uma cidade em São Paulo chamada Santa Bárbara do Oeste, e lá teve a primeira igreja que foi implantada, lá naquela região de São Paulo. E muitos americanos também, com a Guerra Civil Americana, muitos americanos saíram de lá e vieram para o Brasil em busca dessa paz e para evitar a perseguição religiosa e essa guerra civil que estava acontecendo nos Estados Unidos. E de uma só vez chegaram, e de uma só época, chegaram mais de 50 mil americanos que vieram habitar no Brasil, e ali na região de São Paulo começou essas primeiras igrejas. Então, por volta do ano 1860, por aí. Por isso que existe uma cidade onde foram implantadas essas primeiras igrejas, cidade chamada Americana, no estado de São Paulo. Por quê? Uma cidade que receberam muitos desses americanos. Então, nós temos aí a igreja reformada, que é a igreja de Sardes. E depois da igreja reformada, que é a igreja de Sardes, nós vamos agora para a penúltima igreja, que é a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é aquela que começou dos anos 1800 em diante. Que igreja é essa? A igreja Filadélfia. A igreja de Filadélfia é a igreja missionária.
É a igreja que evangeliza. E olha o que é que Jesus fala dessa igreja missionária, a igreja de Filadélfia, no versículo de número 8. Aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 8, Jesus fala assim: conheço as tuas obras, e diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Que porta aberta é essa que Jesus colocou? É a igreja missionária. É a igreja que saiu para evangelizar as nações. É a igreja agora que não veio depois da igreja reformada. A igreja agora reformada, ela foi enviada, veio agora para o Brasil, para as Américas, para a Ásia, por todos os continentes, pela África. Essa é a igreja reformada. E Jesus colocou essa porta aberta que ele disse que ninguém pode fechar. Que porta é essa que ninguém pode fechar, meus amados? A porta da evangelização mundial. A porta de que o evangelho será pregado a toda criatura. A igreja agora não só reformada, mas agora a igreja agora a partir do ano 1800 em diante, a igreja agora começou a ser uma igreja mundial, uma igreja missionária. E aí foi nessa época que começou a ter os avivamentos, o avivamento que aconteceu na rua Azusa, lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, ali por volta dos anos 1000, final de 1800, 1900, e da rua Azusa saíram aqueles dois jovens que vieram para o Brasil e implantaram e começaram também as Assembleias de Deus no início dos anos 900, 1900 e alguma coisa, acho que 1906, se não me falha a memória, ali no estado do Pará, começou a primeira igreja Assembleia de Deus no Brasil. Então foi esse período que Jesus está falando da igreja Filadélfia, a igreja missionária, a igreja que evangeliza, avivamentos da Rua Azusa, que espalhou crentes pelo mundo inteiro, implantando igrejas, o avivamento do país de Gales. E aí o evangelho se espalhou. E no versículo 11, olha o que Jesus diz: venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Das 7 igrejas do Apocalipse, hoje nós estamos vivendo a igreja Filadélfia. Se você me perguntar, pastor, qual a igreja hoje, qual a época hoje nós estamos vivendo? A igreja Gera Vida hoje em Feira de Santana, 2020, período de pandemia do mundo inteiro. Que igreja é essa que nós estamos vivendo? Estamos vivendo os tempos da igreja de Filadélfia. É a igreja missionária, a igreja que envia pessoas, a igreja que prega o evangelho, a igreja que está se espalhando pelo mundo inteiro. E perceba que das 7 igrejas, a única que Jesus falou, venho sem demora, foi para a igreja de Filadélfia. Ou seja, Jesus está falando para mim e para você, para a igreja de hoje, para você que está ouvindo esta palavra, Jesus diz para você: eu estou voltando em breve. Venham sem demora para buscar a igreja. Hoje nós somos a igreja de Filadélfia, a igreja que evangeliza, a igreja que vai ser arrebatada e a igreja que será levada para o céu é a igreja de Filadélfia. Mas aí você me pergunta, pastor, se nós somos a igreja de Filadélfia, e onde é que está a última igreja, que é a igreja de Laodiceia? Que é a última igreja. Se nós somos a igreja que vai ser arrebatada, quem será a igreja de Laodiceia? Laodiceia, meus amados, fala da igreja apóstata. A igreja que caminha paralela com a igreja verdadeira. A igreja infiltrada na igreja verdadeira. A igreja que anda lado a lado com a igreja verdadeira. É a igreja que se mistura com a igreja dos dias de hoje. É a mesma coisa de falar sobre joio e trigo. Jesus falou que no meio da igreja cresce joio e cresce trigo. Hoje, nos dias de hoje, 2020, nesse ano, na era que estamos vivendo no mundo, nós estamos vivendo a era da igreja de Filadélfia e da igreja de Laodiceia. A igreja que guarda a palavra de Cristo e a igreja que se mistura, a igreja que está pelo meio. Você perceba que quando Jesus fala de arrebatamento, 5 serão levadas, virgens que foram prudentes e sábias, e 5 serão deixadas, porque no meio da igreja do Senhor cresce o joio e cresce o trigo. E nós não podemos fazer essa separação. Mas a Bíblia diz que há uma esperança para essa igreja dos de Laodiceia. Há uma esperança para eles. Jesus é o único texto onde Jesus fala: eis que estou à porta e bato, no versículo de número 20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. A única igreja que Jesus diz que está batendo a porta é a igreja de Laodiceia. Perceba que ninguém bate a porta estando pelo lado de dentro.
A gente só bate a porta quando estamos do lado de fora. Então, desta igreja, que é a igreja de Laodiceia, Jesus está do lado de fora. Jesus não está dentro desta igreja, a igreja de Laodiceia, a igreja que não está cumprindo verdadeiramente a palavra. A igreja que se mistura no meio da igreja verdadeira, mas que não cumpre verdadeiramente, não vive a santidade do Senhor, não se santifica, não está em comunhão com a igreja, com o povo de Deus. É a igreja que se afastou, a igreja que se esfriou. E por isso que Jesus adverte também para essa igreja: olha, conheço as tuas obras, a igreja de Laodiceia, que nem és frio e nem é quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. É a igreja que não é nenhuma coisa nem outra. Pessoas que estão na igreja de hoje, mas nem são do mundo e nem são verdadeiramente da igreja, estão ali misturados. E a Bíblia diz que Jesus vai voltar para arrebatar essa igreja. Essas são as duas últimas igrejas que estão aqui na terra. A igreja de Filadélfia, a igreja que evangeliza, mas também a igreja de Laodiceia, aquela igreja que não cumpre verdadeiramente a palavra do Senhor, que está misturada, mas Deus declara que Ele está guardando para ser arrebatado a igreja de Filadélfia. E quando a igreja de Filadélfia for tirada, Laodiceia, que é a igreja misturada, essa igreja vai ficar, ela não será arrebatada. Esse povo que não está andando alinhado com as Escrituras, a igreja de Laodiceia vai ficar para trás, vai ficar aqui na terra em período de 7 anos, onde o anticristo vai governar. A igreja será perseguida, muitos serão mortos, muitos serão perseguidos, muitos serão também salvos, porque Jesus dá uma palavra de esperança para os de Laodiceia, ele vai dar uma oportunidade para essa igreja. Ele está dizendo que está batendo a porta, querendo entrar, aquele que abrir, ele vai entrar. Mas essa igreja não será arrebatada. Aqueles que estão com Cristo, que estão em aliança verdadeira com o Senhor, serão arrebatados, e a igreja de Laodiceia fica e vai ficar nesse período de tribulação. Agora eu quero que você note aí na sua Bíblia que quando a gente termina de ler a carta às 7 igrejas, no capítulo 3, a gente tem logo início ao capítulo 4, onde está escrito assim: o trono no céu. Preste atenção do que eu falei. O capítulo 1 fala do Jesus que era. O capítulo 2 e 3 fala do Cristo que está presente na igreja, aquele que é, aquele que habita no meio da igreja. Olha o que fala aqui, Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Jesus, ele vive no meio da igreja, ele habita no nosso meio. Jesus, aquele que é no meio da igreja. Então, capítulo 1 de Apocalipse fala do Jesus que era. Capítulos 2 e 3 do Jesus que é. Agora perceba que no capítulo 4 já há uma mudança brusca, já se fala de céu. Por quê? A igreja não estará mais aqui, ela será arrebatada. Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus por isso. Então, até o capítulo 3 de Apocalipse você encontra a palavra igreja. A partir dali, no capítulo 4, agora vai começar a falar de um Jesus que há de vir. O Jesus agora que há de vir, as coisas que hão de acontecer, começa a ser descrito por João do capítulo 4 em diante. Então, percebemos que a carta às 7 igrejas fala desses períodos de épocas que a igreja passou. A igreja perseguida, a igreja papal, a igreja estatal, a igreja reformada e restaurada, a igreja missionária, que é a igreja de Filadélfia, a igreja que estamos vivendo hoje, que é a igreja que Jesus irá voltar para buscar e para arrebatar essa igreja. Amém? Eu pergunto para você, existe no seu coração essa certeza de que você será arrebatado? Você faz parte da igreja de Filadélfia ou da igreja de Laodiceia? Você faz parte da igreja verdadeira de Cristo, que está em comunhão com Ele, que tem comunhão com o Espírito Santo, uma igreja que adora, que louva, fiel nas Sagradas Escrituras, uma igreja que tem comunhão com Jesus, uma igreja que vive em aliança com o seu Deus, uma igreja que vive em comunhão com Cristo através da sua palavra, se consagrando, se santificando a cada dia, seguindo a paz com todo e a santificação, se santificando,
com uma igreja que é separada do mundo, afastada do mundo. Eu pergunto, você é Filadélfia ou você é Laodiceia? Você é a igreja verdadeira ou a igreja que caminha misturada com a igreja verdadeira? Aqueles que estão infiltrados, aqueles que são joio do meio do trigo. Porque sabemos, meus amados, que no meio da igreja existem muitas pessoas que não amam ao Senhor verdadeiramente, que talvez procuram os benefícios do Evangelho, talvez procuram as bênçãos de Deus, aquilo que Ele tem para dar, para oferecer, mas não amam ao Senhor verdadeiramente. E eu pergunto a você, você é a igreja Filadélfia ou você é Laodiceia? Você é a igreja que será arrebatada ou a igreja que será deixada para trás? Quero convidar você nesse momento a fazer uma oração junto comigo. Se você ouviu essa carta às 7 igrejas e você entende que você precisa fazer parte da igreja verdadeira, eu quero orar por você agora nesse momento. Se você entende que Jesus em breve vai voltar para buscar a sua igreja e que a única igreja que Jesus falou, em breve eu estou voltando, venho sem demora, versículo 11, Apocalipse 3, versículo 11, a única igreja que Jesus advertiu e avisou que ele está voltando sem demora foi a igreja de Filadélfia, a igreja de hoje, a igreja dos tempos que estamos vivendo agora. Jesus está voltando em breve. E eu quero convidar você, me ouvindo nessa hora, se você nunca fez uma aliança com o Senhor, que você possa fazer agora aí onde você está. Ou pegue o link dessa mensagem, encaminhe para alguém, envie para algum parente, um amigo, um familiar, que precisa ouvir essa mensagem. Que Deus possa usar a sua vida como instrumento de evangelização, pois somos a igreja de Filadélfia, a igreja missionária, a igreja que evangeliza. E é exatamente essa igreja que Jesus diz que esse evangelho do reino será pregado em todas as nações e então virá o fim. Porque estamos vivendo a era da igreja que evangeliza, da igreja que faz missões, a igreja missionária. Eu quero orar por você agora em nome de Jesus, para que você deixe de ser uma igreja infiltrada, deixe de ser pessoa que está no meio da igreja, mas nunca fez uma aliança verdadeira com Cristo. Você gosta da igreja, você ama as pessoas da igreja, admira, mas nunca entregou a sua vida verdadeiramente a Cristo. Ou você que tem andado com Cristo, mas existem certas áreas da sua vida que Jesus não governa. Eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Se você crer, que você possa fazer essa oração comigo e fazer a sua aliança com Cristo ou renovar a sua aliança com Ele agora mesmo. Pai, eu oro agora em nome de Jesus, por essa pessoa nos assistindo e nos acompanhando. Senhor, eu oro para que a Tua bênção chegue sobre a vida dessa pessoa, que quer deixar o mundo, Pai. Essa pessoa que quer deixar de ser joio para ser o trigo do Senhor. Essa pessoa que quer fazer parte da igreja verdadeira que vai ser arrebatada. Pai, eu oro agora por essa pessoa que faz essa oração de arrependimento, te pedindo perdão dos seus pecados. Eu oro, meu Senhor, recebe essa pessoa agora como teu filho, como tua filha, e escreve o nome dele, o nome dela no livro da vida, para que jamais se apague, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, se você fez essa decisão, entre em contato conosco, com a Igreja Gera Vida, ou entre em contato com alguma igreja mais próxima da sua casa, converse com o seu pastor ou com alguém que você conhece que serve a Deus, faça a sua aliança com Cristo, renove a sua aliança com Ele, volte para Jesus, porque Ele está voltando em breve para buscar a sua igreja. Jesus está voltando em breve para buscar você, para buscar todo aquele que crê no seu nome e que tem aliança com Ele, em nome de Jesus. Essas são as igrejas do Apocalipse, a carta às 7 igrejas. Começamos com a igreja apostólica, que foi a igreja primitiva, depois veio a época da igreja perseguida, depois veio a época da igreja estatal, a igreja financiada pelo governo, pelo imperador Constantino, pelo Império Romano, depois veio a época da igreja papal, foi o período que mais durou, o período mais negro e mais obscuro da igreja, durou 1000 anos, depois veio o período da igreja reformada, e hoje estamos na época da igreja de missões, com a igreja de Laodiceia, que é a igreja apóstata, a igreja que se afastou, a igreja que vive infiltrada no meio da igreja verdadeira. Estamos vivendo uma época de missões e de evangelização. Por isso que
no sermão profético de Mateus 24, Jesus diz: e este evangelho do reino será pregado em todas as nações. Entendemos que agora as igrejas têm se levantado para evangelizar, muitos têm evangelizado, e hoje, com o avanço da tecnologia, com as mídias sociais, os recursos da tecnologia, a palavra tem chegado nos lugares mais remotos da terra. E essa é a igreja que Jesus advertiu que viria buscar. A igreja que faz a sua obra, a igreja que evangeliza, a igreja que faz missões. Que nós possamos ser Filadélfia e não Laodiceia. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, te prospere, em nome de Jesus.